Esse momento gostoso, onde a gente relembra, com saudade dos nossos avós, né? Eu tinha a minha avó Ana, que a gente sempre brinca, a minha avó Karina, que partiu ainda era bem nova, mas tenho lembranças muito gostosas delas. E que os irmãos possam deixar no coração dos seus netos também essas lembranças alegres e felizes. E nós ficamos com a incumbência de trazer a mensagem nessa manhã. E peço ao Senhor que Deus possa estar falando aos nossos corações. E nós ficamos por um bom tempo pensando o que trazer. Está todo mundo ainda alegre ainda com os presentes. Nós ficamos ainda por um tempo pensando o que falar, o que trazer. Não tinha nenhum tema específico e nós resolvemos falar sobre o tema que será o alvo do nosso jubileu. O nosso jubileu da nossa igreja, como a nossa irmã Lia falou aqui na frente agora há pouco, pedras vivas. E é exatamente isso que nós vamos falar nessa manhã. E eu confesso para vocês que esse veio na minha cabeça, pedra, 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 pedra. E eu fiquei pensando, pedra viva? Pedra é um ser inanimado. Como a gente sabe, é um mineral. Como assim pedras vivas? E eu comecei a pesquisar. Não é um bicho, não é uma planta, é uma pedra. Mas Deus é maravilhoso, Ele pode dar vida ao que Ele quer. E nós, como pedras vivas, temos sido vivificados em Cristo. Eu comecei a pesquisar na internet sobre pedras vivas. E eu vi o testemunho de dois pastores, uma pastora e um pastor, que eu não me lembro agora o nome deles. Todos dois foram a Jerusalém falando, pensando sobre esse tema pedra viva. O que é uma pedra viva? Pedra é pedra, né? Temos aqui o mármore, que é uma pedra, temos vários tipos de pedra. E o que é uma pedra viva? Esses dois pastores colocaram o mesmo depoimento em diferentes locais na internet, falando sobre pedras vivas. E eles disseram que pedras vivas são pedras que se permitem ser moldadas. Achei isso muito interessante. E eles colocam assim, uma pedra viva é aquela que aceita as batidas do martelo, das lâminas, e que, apesar da dor, aceita o desafio de ser moldada. Olha que fantástico. A gente sempre pensa em pedra, aquela pedra dura. Não, é uma pedra que consegue ser moldada. A gente vê aqui o mármore. Ele foi moldado certinho para aqui para o púlpito. Às vezes ele é transformado em jarros, às vezes ele é transformado em tantas coisas. Então essa pedra é uma pedra viva. É uma pedra que consegue ser moldada. Uma pedra morta é aquela que é tão dura que não se deixa mais moldar. Uma pedra dada como caso perdido, por ser uma pedra que não se deixa trabalhar. Quantas pessoas que nós conhecemos com pedras mortas? Quantas? Quando nós falamos em pedras vivas, a primeira coisa que vem na nossa mente é Jesus Cristo. Ele é a pedra angular. Ele é a pedra que é colocada no começo do edifício, do alicerce. É aquela pedra por onde todas as outras vão se alinhar. Ele é a nossa pedra viva. É nele que nós começamos a nos inspirar para falar nessa manhã. E quando a gente pensa em falar à igreja, a gente tem que recorrer àquela paixão. Me desculpem o uso da palavra paixão. Muitos não gostam dessa palavra, mas é a verdade. A gente tem que ser apaixonado por aquilo que a gente vai fazer para a gente conseguir fazer. Senão você não consegue. Você começa a se distrair com os embaraços da vida. E quando a gente chega aqui em cima, a gente tem que falar ao coração das pessoas aquilo que Deus tem falado, no nosso coração de verdade. E pedras vivas. Essa semana falou muito no meu coração. E eu convido os irmãos para lerem comigo 1 Pedro, capítulo 2, versos de 1 a 5. 5 vai ser o tema do nosso jubileu desse ano. Vamos ler todos juntos? Portanto, deixando toda a maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda difamação, desejai o puro leite espiritual como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação. Se é que já provastes que o Senhor é bom. Chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais
aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por estarmos aqui na tua casa, a fim de falarmos um pouco mais da tua palavra. Queremos te pedir que teu Espírito Santo possa estar nos usando, para que venhamos falar aquilo que precisamos ouvir de ti. Não o que queremos, Pai, mas o que precisamos. Fala conosco, Senhor, é o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Pedras vivas no templo de Deus. Está sendo falado esse mês todo sobre pedras vivas, sobre edificação, sobre formarmos o templo de Deus. Somos a IBAB, somos sim. Mas pedras vivas, para elas serem vivas, como nós falamos logo no início, elas precisam ser moldadas. A vida cristã é uma vida maravilhosa, mas não é fácil, não. Ser cristão não é fácil, é difícil. Porque existem atitudes que a gente tem que tomar e existem coisas que a gente tem que mortificar em nós mesmos. Hoje em dia está muito em voga as pessoas fazerem aquilo que quer, da forma que quer, do jeito que quer, mas não é bem assim. Quando a gente se converte a Cristo, existem alguns valores que a gente precisa trazer de volta. E esses valores estão sendo perdidos. E eu não estou falando só para vocês jovens, não, tá? Estou falando para a gente, que às vezes tem 50 anos de igreja, mas que não morreu. Continua ainda com os nossos desejos, com as nossas vontades bem crescidas. Isso atrapalha o trabalho de Deus. O tema fala sobre pedras vivas, mas nós sabemos que nós somos corpo de Cristo. Corpo de Cristo é sinal de que estamos ligados um ao outro. Isso que o Lucas falou aqui, de um ajudar o outro no trabalho, é muito necessário. É necessário que a gente esteja junto. Obrigada. É necessário que a gente entenda que nós estamos ligados uns aos outros e que dependemos uns dos outros. Eu já falei aqui que o dedinho do pé, o mais pequenininho que a gente acha que é só para bater na quina das mesas, inclusive a minha unha está até roxinha de tanto que eu bato ele, a gente acha que é só para bater, mas não é. Esse dedinho do pé, ele dá equilíbrio no corpo. E eu não sabia disso. Então, se você se sente o dedinho do pé, sabe que você é importante para o equilíbrio do corpo. Não existe um maior nem menor no reino de Deus. A gente está aprendendo isso na escola dominical, com os dons. A todos foram dados dons para crescimento do corpo de Cristo. Nossas vidas existem coisas que precisamos abandonar. E a gente viu isso logo no primeiro versículo. E ele fala: tudo que é mal, toda mentira, todo fingimento, toda inveja, e na versão de hoje, da linguagem de hoje, toda crítica injusta. Como é que tem sido moldado a minha vida na igreja? Eu, Ângela, Pedra, será que eu preciso para agregar ou para dissipar? Nós temos que estar juntos. Um alicerce bem construído, uma pedra fica coladinha na outra. Não pode haver uma brecha, nem uma entradinha de ar para não quebrar. Senão, quando as paredes forem construídas, ele vai selar e vai quebrar. Então, nós temos que estar unidos. Às vezes, eu não concordo com o pensamento do irmão, mas se passou, nós temos que estar unidos para fazer o trabalho juntos, querendo ou não, entendendo que é a vontade de Deus. Temos que estar unidos. E está faltando muitas vezes essa união no povo de Deus. Não estou falando só aqui, não. Estou falando do povo de Deus. A Bíblia disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Nós temos sentido isso. Eu não vou falar assim, o irmão tem sentido, não. Nós temos sentido falta de amor. Quantas vezes a gente está passando uma luta pessoal e ninguém olha para a gente, o que o Lucas falou hoje com o irmão. A gente às vezes ora com o irmão e aí a gente sabe, poxa, irmão, estou sabendo o que o irmão passou, mas se a gente não conversar, a gente não vai saber. Como é importante esses momentos de oração, os Dalton tem feito nas quartas-feiras, a gente juntos orar com uma pessoa que a gente nunca orou. Isso é tão importante. É tão bom poder compartilhar, ter um amigo de oração. Então a gente precisa estar juntos. E existem coisas que atrapalham essa união. Tudo que é mal, a gente sabe o que é mal, não precisa ninguém dizer para a gente. Toda mentira, como a mentira atrapalha. O pai da mentira é o diabo, então ela não tem que estar nos nossos lábios. Tem que partir para longe de nós. Fingimento. Como é triste lidar com pessoas falsas, que estão te olhando de uma forma e estão falando de outra. Ângela, mas você está falando de crente. Estou falando de crente. Estou falando de igreja e eu também sou igreja. E essas coisas acontecem. E a gente tem que tirar do nosso meio. É difícil? É muito difícil, irmãos. Mas é necessário. Para que a igreja cresça e principalmente para que eu cresça.
Um dia eu vou estar diante do tribunal de Cristo, não para dar conta da minha salvação, não, porque eu já vou estar salva. Mas eu vou chegar diante dele e dar conta de tudo que eu fiz aqui. O que eu fiz aqui? Será que eu evangelizei? Será que eu falei do amor de Deus? Ah, mas a minha igreja não me deixa trabalhar. Não é o caso daqui. Todo mundo aqui trabalha. Jesus vai olhar para você e vai dizer assim, então por que você não saiu de lá e procurou uma igreja que você pudesse trabalhar? Eu sempre entendi dessa forma. Se uma coisa está me prendendo, eu vou sair dela e vou procurar outra. Porque eu quero trabalhar para o Senhor. Para o Senhor. Eu não trabalho para o Dalton, eu não trabalho para o pastor Denilton, eu trabalho para o Senhor. É nele que é o meu serviço. Então, no momento ele me quer aqui, talvez em outro momento ele queira estar em outro lugar. Mas nós somos todos parte do corpo de Cristo, né? Então, essas coisas têm que ser tiradas do nosso meio. Somos pedras vivas quando permitimos que o Espírito Santo tire de nós aquilo que não o agrada. Às vezes agrada a mim, mas não agrada o Espírito Santo de Deus. São aqueles pecadinhos de estimação que a gente tem, que a gente não quer largar. Né? Aquele crente Gabriel, eu nasci assim, eu vivo assim. Aí tinha um pastor que eu conhecia que dizia assim, vai para o inferno assim, porque não vai se converter. A gente tem que largar as coisas que estão nos atrapalhando. Todas elas. O Espírito Santo precisa ter acesso ao teu coração, ele precisa quebrar a tua vida, talvez até te fazer de novo. Lembram do oleiro que fala no livro de, eu creio que é Ezequiel ou Jeremias, se eu não me engano, Ezequiel, que fala do oleiro, que ele estava fazendo o vaso, mas que o vaso não estava bom, ele quebrou o vaso, ele moeu o vaso e ele fez o vaso de novo. Ele não jogou o vaso fora, não. Ele moeu o vaso e fez o vaso de novo. Irmãos, quem aqui nunca se sentiu moído? Quem nunca se sentiu quebrado? Será que só eu senti isso aqui? Eu creio que todos nós sentimos isso. Existem épocas na vida da gente que parece que a gente está sendo triturado. Os nossos irmãos pentecostais dizem que a gente está na moenda, né? Está passando pela peneira. Mas são lutas que a gente tem que passar para crescer. E às vezes a gente precisa disso para crescer. A gente vê o exemplo que Jesus falou sobre a videira. A videira, para ela dar frutos, para crescer, ela tem que ser podada. E a poda, irmãos, não é cortar uma folhinha, não. Quando nós estávamos em Minas, a nossa casa era uma casa bem grande, a primeira casa que nós moramos, e tinha um quintal atrás, que era outro terreno cheio de árvores. E era uma delícia, ela tinha laranja lima, laranja seleta, ela tinha tangerina, tinha limão, tinha muitas frutas. E explicaram para a gente que quando chegasse, acho que é agosto, né, Isaías? Era a época de podar. Eu pensava assim, cortar umas folhinhas. Não, irmãos, a poda é cortar galhos mesmo. Você tem que ter serrote para cortar galhos que estão atrapalhando aquela planta de crescer. Você olha assim, meu Deus, ele está acabando com a árvore. Não, ele está dando vida à árvore. E meses depois, aquela árvore produz muitas frutas. Muitas depois daquela poda. Assim somos nós. Muitas vezes Deus está nos quebrando e a gente não está entendendo. E a gente fala assim, meu Deus, estou passando por essa prova de novo, então você não foi aprovado. Você precisa de passar de novo para você aprender. E quantas vezes for necessário, Deus vai permitir que você passe por várias situações na sua vida para você crescer. O que Ele quer de cada um de nós é crescimento. Só isso que Ele quer. Apocalipse 2, versículo 4, para a igreja de Éfeso, Jesus Cristo fala assim, tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. A coisa mais simples que tem é a gente esquecer o nosso primeiro amor. Eu estava conversando essa semana com o Átila e a Mariane, e o Átila estava me mostrando fotos deles quando se conheceram, deles quando se casaram. Aí eu falei, poxa, Átila, faça sempre isso. Sempre recorde os momentos que vocês tiveram antes. Porque com a chegada dos filhos, a luta é tão grande, corre para lá, corre para cá, leva para médico, faz isso, faz aquilo. É o sustento que deixa a gente doido nessa situação que a gente tem vivido hoje. Como está difícil criar os filhos, sustentar até nós próprios, quanto mais filhos, crianças. E eu falei para eles, sempre parem para olhar essas fotos do namoro de vocês, recordem o primeiro amor. Como é gostoso lembrar do Isaías, aquele menino magrinho que eu casei. E eu também era um palitinho. Eram os dois palitinhos, não parece, né? Mas éramos dois palitinhos. Como é gostoso lembrar do jeitinho que ele me tratava, da forma que ele me tratava. Eu me lembro que teve uma vez que nós íamos passar na rua e estava cheio de lama. Ele simplesmente me pegou debaixo do braço e me levantou. Era fácil, né? Agora você não faz mais isso. Como é gostoso lembrar esses detalhes. Detalhes, às vezes, tão pequenos, mas que trazem tanta alegria para a gente. Com o Senhor, irmãos, tem que ser a mesma coisa.
Você tem que estar sempre lembrando quando você se converteu. Porque quando a gente se converte, a gente vem naquela bagagem do primeiro amor, e a gente tem vontade de fazer tudo, a gente quer cantar no coro, a gente quer cantar no conjunto, a gente quer fazer solo, a gente quer pregar, a gente quer lecionar. Depois a gente vai percebendo e descobrindo os nossos dons e vamos entendendo onde a gente vai trabalhar. Mas no primeiro amor é aquela ânsia de fazer tudo. Irmãos, a gente tem que ter sempre essa lembrança do primeiro amor. É o que Jesus falou na carta, no livro de Apocalipse que João escreveu, a carta de Éfeso. Lembra do primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Será que nós estamos deixando o primeiro amor? Estamos substituindo o nosso amado Senhor Jesus Cristo por outras coisas? Às vezes eu substituo o meu amado pelo meu Isaías. E o meu Isaías não é o meu amado Jesus. Às vezes eu substituo o meu Jesus pela igreja, Ibabe. A igreja não é Jesus. Aqui nós desenvolvemos os nossos dons, os nossos talentos, louvamos ao Senhor aqui. Mas a minha comunhão pessoal com Deus, nada pode abalar. Ninguém pode abalar. É você e Ele. Em Abacuque, capítulo 3, versículo 2, Abacuque diz assim: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Por que no meio dos anos? Porque no começo é aquela euforia, mas quando a gente vai chegando, quando vai passando o tempo, as coisas vão se acalmando e vão diminuindo, e a gente precisa ser avivados no meio dos anos. Pedras vivas precisam crescer diante do Senhor. Somos vivos, e como vivos, sempre estamos em crescimento. E aí o autor diz assim: sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando puro leite espiritual. Vocês lembram quem é a membra mais nova da nossa igreja? Vocês lembram quem é? Foi a filha do Átila, a nossa pequenininha, a nossa Rebeca. Nossa Rebeca é a mais pequenininha da igreja. Mas, irmãos, tem tantos membros da igreja, mais crianças do que a Rebeca. E olha que a Rebeca, é lindo ver a Rebeca. Rebeca, aquela bonequinha dela, é uma coisa linda de ver. Mas você fala do amor de Deus para ela, ela sabe responder. É muito bonito de ver a firmeza que ela tem. Mas quantos membros da igreja com 50, com 30, com 10, com 5 anos são mais infantis do que a Rebeca? Porque a Rebeca é criança, ela faz coisas de criança, ela é pequena, mas nós não, nós somos adultos. E a palavra diz que quando eu cresci, quando eu virei homem, deixei as coisas de menino. E quantos de nós temos trazido para a nossa vida coisas de menino? Em 1 Coríntios 3, versículo 2, diz assim: Paulo lhes fala que teve de alimentá-los com leite, pois não estavam prontos para a comida forte. Quantas vezes na nossa vida a gente está sendo alimentado com leitinho? Porque Deus ainda não pode trazer para a gente aquela fortaleza da palavra dele de verdade. Efésios 4, 14 diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Quando a gente vai amadurecendo e a gente vai crescendo e vai se alimentando da palavra de Deus, nada mais vai enganar a gente. Nada mais vai mudar o nosso pensamento com respeito ao Senhor. Ninguém nos engana mais, porque nós passamos a conhecer a palavra e o Deus da palavra. Conforme acontece o crescimento, a alimentação nossa é modificada, outros nutrientes vão entrando. Ela sabe, está alimentando a Estherzinha, daqui a pouco já está tomando papinha? Já. Aí começa a papinha com um legumezinho amarelo, um verde, um vermelho, e aí a gente começa a fazer aquela sopinha. Às vezes ela só come meia colherinha, mas é uma alegria para a gente. Ver a criança começando a comer, já está saindo do leitinho, já está começando a se alimentar. Assim somos nós. Quando a gente chega na igreja, a gente está com aquele básicozinho, aquela coisinha assim, mas depois Deus começa a tratar a gente mais forte. E aí a gente chega até o mocotó, né? Falar isso qualquer dia. Eu não sei quando vai ter o mocotó aqui na igreja, mas vai ter o mocotó, é muito bom. Mas tem que estar preparado para comer mocotó. E a palavra de Deus é assim, a gente tem que se preparar para receber coisas maiores, porque Deus está querendo nos trazer coisas maiores. Ele quer tratar conosco como adultos. E às vezes a gente fica mimado no canto da igreja como crianças. Não somos crianças, não somos mais. Hebreus 5,14 diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal.
Nós somos adultos, temos a nossa mente, a nossa faculdade mental exercitada. E podemos discernir entre o bem e o mal. Não precisa mais ninguém me ensinar, apesar de a gente estar sempre aprendendo. Precisamos ser fortes, pois sustentamos muito peso. As paredes não somos pedras vivas? Pedras vivas não estão sustentando um alicerce? Em cima daquele alicerce vai ser construído um templo, para a glória de Deus. Então temos que ser fortes. Cada pedra colocada suporta o peso daquele ângulo. Então, aonde você está sendo colocado na igreja, você vai suportar o peso daquele lugar que você está. E é difícil. Suportar peso não é fácil. Não é carregar uma coisinha leve. A gente estava mexendo na secretaria agora lá, o Dal estava lá ajudando a gente a empurrar armário para cá, puxa coisa para cá. Peso. A gente não aguenta peso. A gente tem que estar preparado dentro da igreja para suportar esse peso, para levar as coisas de Deus. O texto em Hebreus, continuando falando sobre ser fortes, lendo esse texto de Hebreus, eu caí dentro do texto que o irmão José Bento pregou na quarta-feira. Um texto que fez tanto bem para mim, Isaías, que Isaías até falou sobre isso. Hebreus, no capítulo 6, versículo 10, diz assim: Deus não é injusto. Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe demonstraram na sua ajuda que deram e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. Tudo aquilo que você faz aqui dentro da igreja, Deus não vai esquecer. Tudo aquilo que você faz para o Senhor, Deus não vai esquecer. E Ele vai estar abençoando a sua vida, no tempo dEle, na hora dEle. Basta você crer. Se é que já provaste que o Senhor é bom. Você já fez essa prova com o Senhor? Você já conhece que Ele é bom? A Bíblia diz se é que você já conhece que o Senhor é bom. Pedras vivas, alinhadas no alicerce. Cheguem perto dele, a pedra viva que os homens rejeitaram, mas que Deus escolheu de grande valor. Jesus Cristo é a nossa pedra de grande valor. Cheguem perto dela. É perto de Jesus que você deve estar. Sentir prazer em estar em sua presença, ansiar por isso. Irmãos, está faltando em nós ansiar por Jesus. Está faltando na nossa vida se apaixonar e sentir prazer de estar na presença do Senhor. Em Salmo 37:4 diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te, que você se agrade do Senhor. Você tem que ter prazer no Senhor. As pessoas estão esquecendo isso. As pessoas querem que Deus goste delas, mas elas não amam o Senhor. Quando a gente ama uma pessoa, e eu volto ao tempo de namoro, a gente sempre quer estar perto. A gente passa 24 horas por dia pensando naquela pessoa. Não é assim? Ou será que os avós já esqueceram isso? Não, né? Nem os avós, nem os novos. A gente quer estar sempre perto. Deus, Ele quer isso de nós, como Pai amado. Ele quer que a gente esteja sempre buscando a sua presença, buscando a sua face com alegria. Não como um pai bravo, que briga, mas como aquele pai amoroso, que a gente tem prazer de deitar no colo e conversar. Como é maravilhoso estar na presença de Deus. Salmo 42, versículo 1 diz assim: assim como a corça suspira pelas correntes de água, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. E eu tive uma vez pregando sobre esse texto, diz que a corça é um animal que ela mora em lugares secos e ela precisa muito de água. E quando ela está com sede, ela sai gritando e correndo, louca atrás de água. E a Bíblia diz, Davi falando, assim como a corça suspira por águas, assim minha alma suspira por ti. Nós temos que desejar ansiosamente a presença de Deus na nossa vida como a água, como uma coisa que a gente não pode viver sem. Jesus é o único que pode te dar vida. Clame, corra por Ele, sinta prazer de estar nos seus átrios, na sua presença. E a Bíblia fala, é melhor estar em tua casa, um dia na tua casa, do que 1000 em outros lugares. Que a gente possa ter esse prazer, que a gente às vezes esquece e perde esse prazer de estar na casa dele, que é o lugar onde a gente busca a face dele, é o lugar onde a gente louva o nome dele, onde a gente, em comunhão com os nossos irmãos, a gente está junto. Jesus é a nossa pedra angular. Ele, e é nele que nós temos que permanecer. Terminando, pedras vivas são úteis. Existe a pedra de tropeço que ninguém quer ser. E a Bíblia diz que Jesus, em muitas vezes, foi chamado pedra de tropeço para aqueles que não creem nele. E a palavra de Deus diz
que aquele que cair em cima dele vai ser quebrado, e se ele cair em cima de alguém, vai ser despedaçado. Então, Jesus Cristo é a pedra que nós temos que correr e nos juntar, e nos colar, não sermos despedaçados. Versículo 5, parte B, diz assim: deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual. Pedras para quê? Para adorno? Não. Somos pedras para construção. Pedras que vão firmar e que vão fazer um grande templo para a glória de Deus. Estamos estudando em Coríntios os dons. Cada um de vocês que estão aqui tem pelo menos um. Pelo menos um. Isso eu estou jogando por baixo. A pessoa diz assim, Ângela, não tem o dom. Tem sim. Quando você se converte a Cristo, naquele momento, você recebe pelo menos um dom. E esse dom é para ser usado aqui, na igreja do Senhor. Se tem pessoas trabalhando demais, é porque tem pessoas que estão guardando os dons. Então, nós temos que colocar os nossos dons no trabalho. E isso me recorda aquela parábola dos talentos, em que um homem distribuiu entre os seus servos talentos. Deu para um deu 1, outro deu 5, outro deu 10. E quando ele volta, ele pede aquelas pessoas para falarem sobre o que eles fizeram. E um colocou no banco, produziu, e um ficou com medo e enterrou. Jesus Cristo, ele não nos deu dons para os nossos benefícios, nem para a nossa alegria. Ele nos deu dons para fazermos o trabalho dele. Ele também vai nos cobrar por esses dons que ele nos deu. Porque se a nossa casa hoje está precisando de alguma coisa, é porque nós não estamos desenvolvendo esses dons. E se nós não estamos desenvolvendo esses dons, estamos atrapalhando a igreja. Pesada a palavra, mas é verdade. Precisamos de desenvolver os nossos dons com amor e fazer a obra do Senhor com alegria, porque só temos a Ele. E o tempo é tão pouco. A nossa vida passa tão rápido. Estava falando agora com a mãe da Estherzinha, agora há pouco, ali no banheiro, falando, nossa, passa tão rápido. Daqui a pouco a Esther é uma mocinha, e vai passar muito rápido. E a nossa vida é assim. A nossa vida é muito rápida. Temos a eternidade inteira, mas quando a gente fechar os olhos para essa vida aqui. Mas enquanto estamos aqui, temos tão pouco tempo. E nós estamos perdendo esse tempo, às vezes, com coisas inúteis para o reino. O que você tem feito com os dons da igreja que você pertence? Qual a sua participação em tudo que acontece aqui? Você é responsável por tudo que acontece aqui. Você faz parte de tudo isso que está aqui. O texto que nós lemos diz que vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. Sacerdócio é a doutrina de que todos os crentes, através de Jesus, têm acesso direto a Deus e servem como intermediários entre ele e o mundo. Nós somos sacerdotes hoje diante do Senhor. Só que é um peso muito grande o sacerdócio. A gente, quando lê no Velho Testamento, fala sobre os sacerdotes, fala sobre o sumo sacerdote. E a Bíblia diz que o sumo sacerdote ele entrava na presença de Deus uma vez por ano. Mas se ele não tivesse com o coração dele ligado nas coisas que ele estava fazendo, ou se tivesse algum pecado na vida dele, ele nem saía dali. Ali mesmo ele caía. E ele entrava com uma corda, porque ninguém podia entrar dentro do Santo dos Santos para tirar ele também não. Porque quem entrasse morria também. Se ele morresse ali dentro, ele era puxado pela corda. As coisas eram muito sérias. As pessoas faziam as coisas com muito temor. Hoje nós estamos debaixo da graça. Essa graça que nos abençoa tanto, mas que muitas pessoas têm feito como desgraça nas suas vidas. Que é isso, irmã Ângela? O que a irmã está falando? Irmãos, nós temos que viver a graça de Deus para trabalhar para o Senhor, não para usar da graça em nosso benefício. Nós não somos nada aqui. Hoje a irmã Ângela está aqui, amanhã a irmã Ângela não vai estar mais. Cada um dos irmãos que está aqui, amanhã não vão estar mais. Nós vamos passar por aqui. Somos as pedras que vão passando. O nosso testemunho vai ficar como alicerce aqui. Mas nós não vamos viver a nossa vida toda aqui. Então nós temos que, o tempo que nós vivemos para a glória de Deus. Jesus é a nossa pedra angular. Estamos nele, porém muitos vão tropeçar nele e cair. Os mimados, as crianças, não vão entender. Então que possamos ser crentes firmes como pedras. Tem um texto que fala aos pastores, que eu gosto muito, em Ezequiel. Ele diz, fiz dura a tua face como diamante. Para que a face dura como um diamante? É para levar pregada às vezes, para apanhar. É para batidas mesmo.
Nós também somos assim, somos pedras e precisamos ser firmes, porque temos muita coisa para aguentar. Ai, irmãs, mas está sendo tão difícil. Coloca diante do Senhor. É Ele que vai julgar as tuas causas. É Ele que vai cuidar dos teus problemas. E é Ele que vai te dar a vitória. Pedras vivas precisam ser moldadas. Pedras vivas precisam crescer diante do Senhor. Pedras vivas precisam ser alinhadas com o alicerce e precisam ser úteis. Em 1 Pedro 2, versículo 9, para terminar, tem como colocar esse versículo para a gente? 1 Pedro 2, versículo 9? E nós vamos ler todos juntos. Esse versículo somos nós, a Igreja de Cristo, a IBAB. Nós somos eles. Vamos ler todos juntos? Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos ficar de pé e vamos orar? E colocar as nossas vidas diante do Senhor, para que, como pedras vivas, possamos abençoar a vida dessa igreja. Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por cada irmão aqui presente, por cada vida, Senhor Deus, que entrou nesse templo nessa manhã. Queremos colocar as nossas vidas diante do teu altar, como pedras vivas para o teu trabalho. Tira de nós, Senhor Deus, tudo aquilo que não te agrada. Que a tua igreja possa estar se colocando a cada dia de joelhos na sua presença, clamando para que o Senhor nos use, para que vidas possam ser transformadas nesse lugar. Bangu tem clamado, Senhor Deus, pelo teu amor. Bangu tem clamado, Senhor Deus, para te conhecer. E nós, Senhor Deus, vamos ser os rostos que as pessoas vão ver. É através de nós que as pessoas vão te conhecer. Então, Pai, fortalece cada um que está aqui nessa manhã. Que tudo que vivemos até aqui, Senhor Deus, possa ser deixado para trás. E que tenhamos uma nova vida diante de Ti. Que o Senhor possa estar nos fortalecendo. É o que te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Pode se sentar. O Senhor tem falado dos nossos corações a cada domingo, não é isso? O pastor Denilson convidou um grupo bom para falar com a gente nesse mês que ele está de férias e domingo que vem ele vai estar retornando já. Não falte no culto da noite, meus irmãos. Eu esqueci que domingo passado nós tivemos um culto maravilhoso. Vou trazer a memória dos irmãos do culto da manhã e do culto da noite. Foi o quê? EBF. Coisa maravilhosa. Deus abençoou a Alessandra e a sua equipe enorme, né? O culto da manhã e o culto da noite, quando nós pensamos que estaria vazio, foi aquela festa. Mais criança do que, né? de noite do que de manhã. Deus abençoe a equipe. Então continue orando ao Senhor para abençoar a equipe da EBF, a equipe das crianças, a equipe da MCM, né? Educação Cristã. E as pedras. Enquanto a irmã estava falando, eu estava pensando nas pedras dos rios. Nós vemos aquelas pedras paradas no leito do rio, né? Quanto aquelas pedras já se esbarraram umas nas outras para ficarem daquela forma, né? Nas enchentes, no pé d'água, não é isso que se fala? Aquela descida de água, não é isso? Cabeça